Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou fazer a resolução comentada do vestibular 2022 da Universidade Federal do Paraná. Só lembrando que aqui na descrição do vídeo você encontra o link para o caderno da prova que foi disponibilizado, tá? É uma versão única, então não estranhe se a numeração não coincidir com a numeração do seu caderno. Os candidatos que fizeram a prova têm um outro campo onde você pode consultar o seu caderno e o gabarito específico da sua versão de prova, tá? Mas disponível para o público geral foi uma única versão, que é a numeração que eu usei aqui, que começa na questão 17 e vai até a questão de número 22, tá? E antes da gente ir para a prova, deixa eu pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, porque ao longo dos próximos meses eu vou lançar uma série de vídeos com resoluções, dicas e temas que podem aparecer nos vestibulares. Então, se você está numa preparação para os vestibulares 2023 e o Enem 2022, é interessante que você não perca nada. Belezinha? Mas vamos lá para a prova, começando aqui com a questão de número 17, que tem um texto e diz o seguinte: o choque da morte de Maomé foi uma das mais sérias crises que a comunidade muçulmana teve de enfrentar até então. Maomé guiara cada um de seus passos, como então poderiam continuar sem ele? Alguns muçulmanos mais comprometidos também ficaram imaginando se a morte de Maomé pusera mesmo fim à sua empreitada, e os que desejavam apontar um sucessor dividiram-se imediatamente em grupos rivais. Então, aqui é um texto sobre o período do islamismo imediatamente após a morte do profeta Maomé e que indica que há uma cisão, né, nesse grupo, ou seja, alguns que desejavam continuar ali de uma forma mais apegada à figura do Maomé, né, quer dizer, um líder insubstituível, e já outros que não partiram para uma sucessão. Então, é nesse espírito que você tem essa cisão, né, da comunidade islâmica. Considerando o excerto acima, é correto afirmar que a crise acarretada pela morte de Maomé teve como resultado. Então, vamos lá, alternativa A: a separação da comunidade muçulmana entre duas capitais distintas, Meca e Bagdá. Bom, pessoal, aqui está incorreto pelo seguinte: Meca é a grande cidade de peregrinação, né, dos muçulmanos. Porém, você não tem, como no caso da Igreja Católica, né, com Roma, e com a Igreja Ortodoxa, né, em Constantinopla, uma sede onde realmente exista uma figura centralizadora da religião, quer dizer, um sacerdote supremo para todos os praticantes daquela fé. Esse item A, ele na verdade é para confundir, tá? A cisão que tem duas sedes não é dos muçulmanos, é a dos cristãos com o cisma do Ocidente, né? Questão do Oriente, a questão entre Roma e Constantinopla, e depois o cisma do Ocidente com a questão entre o Papa que fica sediado em Roma e o Papa de Avignon na França, tá? Então aqui é uma confusão, os muçulmanos não tiveram algo semelhante. B. Divisão da comunidade muçulmana entre sunitas e xiitas, que são as duas correntes fundamentais do Islã que existem até hoje, tá? E que tem realmente essa característica, né? Um aceita apenas a liderança profética de Maomé, já os outros se baseiam em lideranças que são contemporâneas dos seus seguidores. Então, aqui no caso, né, nós marcaríamos aí como alternativa correta a alternativa B. Mas vamos ver as outras, né, para ver o que a questão poderia sugerir. C. O estabelecimento de duas dinastias muçulmanas rivais, os Almoravidas e os Almohadas. Isso são dinastias que têm questão do poder político e não do poder religioso, tá? Então também não. D. Surgimento de vertentes religiosas como o sufismo e o ismaelismo. Também não é o caso, essas denominações nós nem mencionamos quando estudamos o islamismo, né? E aí, o aparecimento de comunidades muçulmanas independentes, como as Tarifas e os Emirados. Mas aí, de novo, isso se deve a uma dimensão política e não a uma dimensão de liderança religiosa, tá? Por isso que a alternativa correta aqui no caso é o item B, que fala justamente dessa cisão
de correntes religiosas islâmicas. Bom, a questão 18 também trazia um texto, tá? E vai na linha de falar da Idade Média. O acúmulo de agressões que atingiam as populações do Ocidente de 1348 ao começo do século XVIII criou, de alto a baixo do corpo social, um abalo psíquico profundo. Constituiu-se um país do medo, no interior do qual uma civilização se sentiu pouco à vontade e povoou de fantasmas mórbidos, né? Lá, história do medo no Ocidente, de 1300 a 1800, uma cidade sitiada. Bom, de acordo com os conhecimentos sobre a Europa do século XIV, são duas principais agressões relacionadas ao excerto acima, ou seja, agressões aqui no sentido de sofrimento, né? Algo que se abateu sobre as populações europeias. Então vamos lá. Crise do sistema mercantilista e as revoltas burguesas. Bom, mas revoltas burguesas, né, as revoluções burguesas, começam até no século XVIII. Você tem a Revolução Francesa, né, você tem uma série de movimentos ligados ao Iluminismo, mas elas não permeiam esse período todo, do século XIII ao XVIII, tá? E as revoltas burguesas, as revoluções burguesas, ela também se estendem até o século XIX. Então estaria cronologicamente incorreto. Sem contar que o sistema mercantilista ele também surge durante esse período, tá? E vai ter seus abalos. Então a primeira parte até poderia ser, mas a segunda está muito fora, tá? Então por isso que o item A está incorreto. B. Querela das investiduras e as controvérsias iconoclastas. Bom, só que a querela das investiduras é uma disputa pela nomeação do clero entre religiosos, quer dizer, a investidura clerical e a investidura leiga feita pelos nobres, tá? E as controvérsias iconoclastas é a rivalidade, né, o cisma iconoclasta entre os cristãos europeus que passam a adotar as imagens e os cristãos bizantinos que negam, né, que se tornam iconoclastas, negam as imagens. Porém, isso se dá num período anterior a esse recorte cronológico aqui da questão, então por isso também está incorreta. C. A chamada caça às bruxas e as expedições cruzadas. Mas, de novo, tá? A caça às bruxas é algo meio generalizado. Você tem vários momentos disso, não apenas também nesse recorte. Mas as cruzadas também são anteriores, né? As cruzadas, elas se iniciam ali no século XI. Então, você também está fora desse momento. B. A Guerra das Duas Rosas e a invasão dos hunos. Bom, a Guerra das Duas Rosas é uma disputa pelo trono da Inglaterra e a invasão dos hunos remonta lá o período das invasões bárbaras, ou seja, muito anterior, então, de novo, está muito fora da cronologia. E aí restava a grande crise ali do século XIV, mas que se estende durante muito tempo, né? Que é a peste negra, né? A peste bubônica e as ondas de fome, né? Então você tem ali a alternativa E como alternativa correta, tá? Essas ondas de fome aqui, no caso, é até uma questão um pouco genérica, né? Você não tem só associado ao século XIV e a peste negra, né? Você tem sucessivos momentos na história europeia em que você vê crises de abastecimento, né? Problemas de fome generalizada em algumas regiões da Europa. Questão 19, aqui é para você mencionar um movimento. Leia o excerto. Essa foi a única revolta de escravos bem-sucedida da história. E as dificuldades que tiveram de superar colocaram em evidência a magnitude dos interesses envolvidos. Né? Um texto chamado Os Jacobinos Negros. Então, aqui no caso, até o termo jacobino negro dá para fazer uma associação com um desdobramento da Revolução Francesa, né? Quer dizer, os jacobinos, ao pregarem uma igualdade mais próxima a uma igualdade de fato, a rechaçarem a ideia da escravidão, e estimularam uma rebelião de escravos em uma das colônias francesas, que no caso é a Revolução de Escravos do Haiti. Pessoal, isso aqui é tema já clássico de vestibular, né? A única rebelião de escravos que resultou na independência de uma colônia na América é a Revolução de Escravos do Haiti.
No item B nós temos uma menção à revolta dos malês, que é uma revolta importantíssima de escravos em Salvador, né, na Bahia, mas que é uma revolta que não resulta num movimento de emancipação ou de libertação, né, eles são duramente reprimidos. A Revolução Cubana já se dá num período em que você não tem escravidão em Cuba, né? A Revolução Cubana é em 1959, então quer dizer, já é uma história contemporânea. Levante da costa alemã de 1811 também não é uma revolta de escravos que culmine com uma emancipação, né, com uma independência, e a revolta dos angolares também não, tá? Porque o processo de rebelião e de emancipação de Angola já se dá no momento em que não há escravidão mais, tá? Então aqui no caso, alternativa A, e é uma questão já de conhecimento bem direto, mas bem clássica, tá? Então não causa estranhamentos. Questão número 20. Fala da Reforma Protestante, iniciada em 1517, e seus desdobramentos na Idade Moderna. Uma concepção religiosa reforçada pelos seguidores da Reforma em relação ao cristianismo vigente na época foi. Ou seja, o que os protestantes colocavam ali como fundamento em oposição ao cristianismo vigente na época, ou seja, ao cristianismo católico. Alternativa A, exaltação da simonia, que almejava trazer os cristãos afastados para o cotidiano da igreja. Bom, só que simonia é venda de cargos, bens, serviços da igreja. Não é essa a explicação, né? É inclusive um dos grandes problemas que leva às críticas da reforma. B, ênfase na justificação pela fé, que visava eliminar intermediários humanos na relação com a divindade, né? Isso aqui menciona-se a salvação pela fé, né, muito difundida pelo luteranismo, que estabelece de fato essa ideia de um elo direto entre o fiel e a divindade, tirando, né, o monopólio do clero, né, nessa relação, que também era uma das críticas dos protestantes. Então aqui no caso será a alternativa B, que dialoga com essa premissa da salvação pela fé. C. Importância do celibato, que intentava preservar o clero regular da corrupção de bens religiosos. Bom, só que o voto de celibato, ele é característico da Igreja Católica, porém não das igrejas protestantes. Então, incorreto. D. A renovação das obras de caridade, que pretendiam reforçar o engajamento dos cristãos na vida social. Olha, eu acho que algumas pessoas podem ter marcado esse item, tá? A ideia da caridade, né? De uma aproximação com os outros. Porém, esse princípio da caridade, ele é muito mais próprio, né, do catolicismo, então ele não é divergente. Esse é o ponto, né? Ali no enunciado, ele vai dizer o seguinte, né? Uma concepção, né, que era reforçada em relação, ou seja, havia algo ali no protestantismo que diferia do catolicismo, e aí não pode ser o item D. E aí, adoção da peregrinação, que procurava aproximar os fiéis de diferentes partes da Europa. Bom, também não é uma coisa que o protestantismo faça com tanta ênfase, isso é muito mais do catolicismo. E, de novo, se o protestantismo o fizer, não estará diferindo de uma prática do catolicismo. Então, o item B é aquele que mostra um maior afastamento, né, entre a doutrina protestante, principalmente a luterana, e o catolicismo do qual ela se afasta. Seguindo aqui para as duas últimas questões, questão 21, tá? Era a mais longa. Considere o seguinte trecho de uma carta enviada pelo rei do Congo ao rei de Portugal em 1526. Olha que interessante, né? Uma comunicação entre um rei africano e um rei europeu. Isso aqui parece muito com aquela questão do trono do rei do Daomé, tá? Que apareceu no vestibular Unicamp. Vou deixar o card aqui para essa questão, que é essa interação entre governantes africanos e governantes europeus, especialmente no caso dos portugueses, né? Vamos olhar o que diz a carta. Os comerciantes estão sequestrando o nosso povo dia após dia, filhos desse país, filhos de nossos nobres e vassalos, mesmo as pessoas de nossa própria família. Essa corrupção e depravação
estão tão generalizadas que nossa terra é inteiramente despovoada. Precisamos nesse reino só de sacerdotes, professores e nenhuma mercadoria, a menos que seja vinho, farinha para o santo sacramento. É nosso desejo que este reino não seja o lugar de comércio ou transporte de escravos. Algumas coisas interessantes aqui. Ele fala no texto, né, de vinho para o nosso sacramento. O reino do Congo é o primeiro reino africano a se tornar cristão. E o rei do Congo era vassalo do rei de Portugal, por isso que ele inclusive usa essa terminologia. O que ele está reclamando, né, na carta? Ele está criticando a atuação dos traficantes de escravos portugueses que estão aprisionando congoleses. Né? Ele não quer que a sua população seja escravizada. Mas vamos lá. Com base no texto acima e seus conhecimentos acerca do contato entre as sociedades africanas e europeias no início da Idade Moderna, é correto afirmar que a. O tráfico de pessoas escravizadas por parte de Portugal visava o despovoamento do reino do Congo como estratégia de uma futura colonização. Bom, não era isso, né? Isso é uma consequência do tráfico negreiro, mas não era um objetivo deliberado de despovoar o Congo para preparar esse território para uma futura colonização, que na verdade nem aconteceu. Então, item A não pode ser. B. A cristianização do Reino do Congo se deu através da presença militar e construção de feitorias portuguesas na costa africana. Mas não é a presença militar portuguesa, né? É uma presença comercial, ok, mas tem a questão dos missionários, né? C. O Reino do Congo buscava, através da diplomacia, estabelecer suas próprias leis para a regulação do tráfico de pessoas escravizadas. Bom, repare o seguinte, né? Ele fala que é contra, mas ele diz, olha, nós precisamos, né, de sacerdotes e professores, ou seja, mas isso vindos da Europa. Então, olha, a gente quer que vocês mandem isso. E alguns tipos de mercadoria. Então, há uma barganha aqui no texto. Tá? De uma certa forma, o Reino do Congo está considerando algumas possibilidades para que este comércio português continue ocorrendo. Então, existe um acordo ali implícito nisso. D. A influência política e cultural de Portugal eram recebidas com hostilidade pelo Reino do Congo, porque entravam em conflito com tradições locais, não porque eles se cristianizam, eles inclusive aceitam, né, uma influência europeia. E aí as tensões decorrentes do tráfico de pessoas escravizadas ocasionaram a Primeira Guerra Luso-Portuguesa. Bom, mas luso e português se referem aos portugueses, então uma guerra luso-portuguesa seria uma guerra de portugueses contra portugueses, não é o caso? Então, aqui é o item C mesmo. É o rei do Congo tentando colocar ali alguns parâmetros para a manutenção dessas relações de tráfico negreiro no litoral do Congo. Tá? E aí, a última questão, tá? Bem simples, na verdade, também um conhecimento que dava para você responder bem diretamente a questão. Em relação à história do Brasil no século XX, assinale a alternativa que apresenta uma ocorrência de governo parlamentarista e sua respectiva razão de implantação. Então vamos lá. Ele vai mencionar vários momentos de governo republicano, e aí a gente tem que lembrar que o Brasil se torna república em 1889 e adota o sistema presidencialista profundamente inspirado no modelo norte-americano. Nós até temos debates, né, principalmente em épocas eleitorais, agora já está começando a ter esse debate de novo, sobre, não seria uma boa adotar um parlamentarismo, agora se fala em semipresidencialismo, que inclusive vai ser tema de um dos próximos vídeos, mas a gente não teve na história do Brasil republicano uma constituição, um momento parlamentarismo. Tá? Mas nós tivemos um caso pontual. Então vamos lá. Governo presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 99, e foi implantado devido à vitória do parlamentarismo no plebiscito sobre os regimes de governo em 93. De fato, teve esse plebiscito, mas se houvesse uma vitória do parlamentarismo, ele teria sido implementado na Constituição e continuaria, porque a Constituição, no caso, ainda está em vigor e não houve essa vitória do parlamentarismo. Ganhou
a manutenção do presidencialismo. Então, item A está errado. B, governo do presidente Washington Luiz, 26 a 30, correto, é o período dele, é sucedido pelo Vargas, né, com o golpe militar ali de 30, dos tenentes, foi implantado devido ao desgaste da política do café com leite e ascensão do movimento da Aliança Liberal. Não, porque a Aliança Liberal era o grupo em torno da candidatura do Getúlio Vargas, que acaba derrotado e dá o golpe em 30. Então está errado. Governo presidente Eurico Gaspar Dutra, 50 e 51, implantado devido aos planos de instauração de uma ditadura militar com auxílio da ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Bom, mas o ARENA é o partido que dá suporte à ditadura, mas a ditadura que se estabeleceu no Brasil pós-64. O ARENA é criado, né, naquele projeto do bipartidarismo, que é um jeito que a ditadura militar teve de fingir que aqui não era uma ditadura, porque supostamente permitia um partido de oposição, né, que era, no caso, o MDB, né, ou seja, uma oposição bem em cima do muro, né? Então está errado. Governo do presidente João Goulart, o Jango, né, que é o presidente que sofre o golpe militar em 64, entre 61 e 63, implantado devido à articulação de setores militares e conservadores para limitar os poderes presidenciais. Sim, o Jânio Quadros é eleito em 61, toma posse, renuncia. O João Goulart, que era o vice, era tido como comunista por setores conservadores. Então, uma manobra para limitar os poderes dele foi justamente enxugar os poderes presidenciais e criar a figura do primeiro-ministro, tá? Entre 61 e 63 existia um primeiro-ministro. Em 63 foi feito um plebiscito em que se decidiu não manter esse sistema. Aí o Jango assume com plenos poderes presidenciais, propõe uma série de reformas, né, que são as reformas de base, tidas como um caminho para o comunismo por esses setores conservadores, o que nos leva ao golpe militar de 64. Então, aqui na questão 22, última questão da prova, né, o gabarito correto é o gabarito D, tá? João Goulart é o único presidente que teve, né, um momento de parlamentarismo. E aí, só para ver a última, né, o governo do presidente Café Filho, 54 a 55, Café Filho era o vice do Vargas, né, assume depois do suicídio, foi implantado devido à crise política decorrente do suicídio de Vargas e da mobilização do Partido Comunista para tomar o poder. Não havia uma ameaça do Partido Comunista para tomar o poder, então isso aqui está completamente fora, tá? E com isso a gente termina aqui, né, o comentário sobre as questões da Federal do Paraná, tá? Se você fez essa prova, coloca aí nos comentários como é que você foi, se você tem alguma dúvida, quer que eu faça alguma resolução de outro vestibular, dá uma sugestão aí, e aqui do lado eu vou deixar uma lista, tá? Um link para listas de resolução e outros vestibulares, tá? Fora isso, pessoal, um abraço e até o próximo